O Fábrica D tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D. Fala galera, passou a prova da UERJ discursiva, o pessoal de biomédicas está tenso com o resultado. Não adianta você agora ficar pensando no que já foi, mas é claro que você quer comentários a respeito da prova. E uma questão que vem tirando o sono do pessoal é essa que está aqui atrás, que é a questão número 9 de Química. O pessoal está falando que ela foi a mais difícil da prova, geralmente a mais difícil é a 10. Será que foi? Será que não foi? É isso que a gente vai ver agora, mas só depois da vinheta. Bom, galera, mas antes de começar a falar sobre a questão, vamos passar lá na nossa plataforma. Estamos em época de Cyber Week, que significa o quê? Uma extensãozinha de promoção de Black November. Extensãozinha no apelido, porque você ainda tem várias vantagens, muitas grandes vantagens para você, principalmente a assinatura vitalícia. Ela continua à venda, mas não por muito tempo, e o preço já subiu. O preço é de 5.000, estava promocionalmente por 1.500, ou seja, R$ 3.500 de desconto, galera. Você perdeu, porém você ainda tem a chance de não perder tanto. Ou seja, ela atualmente está por R$ 1.800, você ainda economiza R$ 3.200. Isso te dá acesso a quê? Tudo, simplesmente tudo. Tudo que tem no site do Fábrica D, você terá acesso com essa assinatura, sem tempo de acesso, com tempo restrito para você estudar e até mesmo combinar com o seu amigo de vocês dividirem o acesso, né? Simultaneamente não dá, mas combinando lá, você acessa de manhã, eu acesso à tarde, de repente rola, não babado, e vocês conseguem usufruir junto à plataforma. Porque você vai ter tudo lá dentro, do INITA à medicina, as específicas de humanas, de biomédicas, de engenharias, o plano UERJ, o plano Enem, o plano Escola Naval, o plano SpaceX, o plano tudo. Tudo vai estar disponível, os simulados, correção de redação, os testes, as listas, ou seja, você vai ter acesso à plataforma inteira de forma irrestrita, bem como as renovações, novos planos, atualizações, tudo que venha a surgir. Então não tem desculpa em seu plano definitivo e você tem 5 formas de pagamento, incluindo o pagamento recorrente. O que seria isso? Você que não tem um limite tão alto no cartão, afinal R$ 1.800 tá barato porque tem, mas há pessoas que o cartão também não tem esse limite, não tem problema, a gente resolve isso. Você pode parcelar em até 12 vezes e o pagamento recorrente é a opção para que você só tenha verificado mês a mês o valor da parcela, ou seja, ele não vai fazer aquele parcelamento normal que ele verificaria se a pessoa, mesmo parcelando, tem o total da compra, e aí iria embarrear a sua compra. Ele vai verificar o quê? 1.800? Dividir em 12 vezes? Calcula aí o valor de uma parcela. Ele vai verificar se no ato da compra você tem somente aquele valor. E aí facilita muito a sua vida. Fora que você, além disso, pode usar até 2 cartões para fazer a compra em qual esquema você quiser. Pode combinar formas de pagamento, né? Então não tem problema. Ah, nesse cartão eu vou parcelar, nesse aqui eu vou pagar o todo que está sobrando. Não tem problema. Você pode combinar à vontade. Fora boleto e Pix, que aí não parcela, mas tem um descontinho, né, para incentivar você a pagar tudo de cara. Não tem problema mesmo. O problema mesmo foi a questão número 9. A número 9, galera, ela falava sobre equilíbrio, novamente. Caiu isso na prova da UERJ e o pessoal se enrolou. Na verdade, eu tô aqui, você pode estar até estranhando, caramba, eu nunca vi o Alexandre dando aula de química, mas na verdade eu sou engenheiro químico originalmente, né? E depois que eu fui para computação. E na verdade eu pego mais matemática e física, mas essa questão aqui é ideal para mim, porque além de ter sido a minha matéria preferida na minha formação, que é físico-química, né? É a principal matéria que eu mais gostava na engenharia química. Essa matéria, ela que é a mais algébrica de todas. E o segredo para você que não se enrolar é você ter uma malemolência algébrica para fazer a questão. Você vai ver que eu vou fazer aqui a questão sem tanto conhecimento eu tenho, mas sem empregar tanto conhecimento de química quanto eu deveria, ou quanto você de repente imaginou que deveria ter sido empregado, tá? Então vamos conferir aí o enunciado? Solta na tela então aí. Ele fala então o seguinte, né? Nos sistemas gasosos, a constante de equilíbrio Kc é determinada em função das concentrações molares e a constante de equilíbrio Kp em função das pressões parciais. Nas reações abaixo, observam-se 3 estados de equilíbrio a 1200 Kelvin.
reação 1, 2 e 3, com o KC1 4, né? E o KC2 3,3 por 10 a 4, cada um aí com a sua unidade. Beleza. Aí vem agora a pergunta, não, os comandos da questão, os famosos comandos. Escreva a expressão da constante Kp para o equilíbrio da reação 1, então esse é um primeiro comando. Determine ainda para o equilíbrio da reação 3 o valor da constante Kc e a razão Kp sobre Kc correspondente. Vamos lá então, galera. Volta então aqui para mim. Bom, gente, você tem na questão um total de 3 comandos. 2 que eu considero tranquilos e um que o pessoal deve ter se enrolado, tá? Bom, mas aí há divergências. Se tiver divergência, aí que eu gosto. Comenta aqui embaixo, faz nos comentários aí o seu espaço de desabafo, faz dele o seu espaço de colocar para fora tudo o que você sentiu nessa questão ou em qualquer outra questão da prova. Eu quero saber a sua opinião. Essa realmente foi a mais difícil para você? Não foi? Se não, qual foi o seu problema ou os seus problemas que você encontrou na prova de Química? Vamos lá então. Primeira coisa é o Kp. O Kp, ele depende, no caso aqui, apenas, né, das pressões parciais dos elementos que estão no estado gasoso. No caso, todo mundo, né? Tanto nos produtos quanto nos reagentes. E você tem que ficar atento. Se ela já vem equilibrada estequiometricamente, ela já está, né? Então isso aqui está tranquilo. Se você reparar na hora, ela já está equilibrada, está tudo direitinho, ó. 3 vezes 2, 6. Aqui um H4 com H2, 4 mais 2, 6. Está tudo bonitinho. Então é só você responder a primeira pergunta, tá? Que é o valor do Kp. Era só montar mesmo, precisava ficar explicando, né? O que era o Kp, a história do Kp, pelo amor de Deus. E aí você colocava aqui a pressão em cima de cada gás que está nos produtos sobre as pressões parciais de cada um que eu tenho nos reagentes. Sempre prestando atenção de colocar elevado o coeficiente. Então não estou escrevendo nada, porque aqui nesse H2O o coeficiente é 1, então o expoente é 1. Aqui o coeficiente é 1, então o expoente é 1. Aqui o coeficiente é 1, então o expoente é 1. Aqui o coeficiente é 3, então o expoente é 3, tá? Que era o que estava faltando botar aqui. Só isso já era uma resposta. Então viu que foi rápido, foi tranquilo, foi fácil. Agora, o que era também uma outra pergunta? Ele queria na reação 3, isso aqui é da reação 1, vamos botar assim, né? Na reação 3, ele queria saber a razão entre o Kp e o Kc. E de repente você não lembra da fórmula que relaciona o Kp com o Kc. Se você não sabe essa fórmula, se o professor que te deu aula era puritano e não falava nenhuma putaria pedagógica, a gente vai falar agora putaria pedagógica, tá? Que é o quê? Relação entre Kp e Kc. Kp igual ao cacete do ratinho. Kp igual ao cacete do ratinho, tá? Ou seja, é o Kc vezes RT, aquela constante lá, vezes a temperatura em Kelvin elevado ao ΔN. Sempre é interessante lembrar que o ΔN é a variação somente de mols, tá? Vou botar mols gasosos, mas é mols dos produtos ou reagentes que estão em estado gasoso. Ou seja, se tivesse alguém aqui envolvido, que não é o caso, fora do estado gasoso, o número de mols deles não contaria para nada nessa conta. Eu iria ignorar a presença dele. E como se trata da reação 3, ó, você vai verificar o seguinte, que se eu somar nos produtos, a soma dá 3. E se eu somar nos reagentes, a soma também dá 3. Logo, o ΔN seria fazer o quê? 3 menos 3, 0. Isso aqui, meu amigo, vai estar elevado a 0. Se isso vai estar elevado a 0, significa o quê? Que isso elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0 dá 1, ou seja, que o Kp ele será igual ao Kc. Se um é igual ao outro, eu quero a razão de um para o outro, dividir duas coisas iguais, vai dar 1, 2 sobre 2, 3 sobre 3, 10 sobre 10,
Pois é, vou escrever isso daqui, mas já fica ligado que isso vai dar 1. Então, também era uma pergunta relativamente fácil, tá? Era uma pergunta relativamente, ok, tranquila de ser feita. Então, ó, a gente vai ter aqui, no caso, o ΔN. Estamos fazendo, no caso aqui, para ficar bem claro, 1 mais 1 mais 1 do final. Ei, caramba, vou mastigar tudo aqui para você. O tio vai mastigar, vai ruminar para você, não é possível que você não entenda, tá? E aí o ΔN vai dar 0. Com isso, o KP vai ser o KC vezes RT elevado a 0. Ou seja, o KP vai ser o KC vezes 1, tá? E com isso você vai ter que a razão entre eles dará 1, tá bom? Então, que também tá de boa, tá? Pronto. Aqui foi. Então, até agora, das 3 perguntas, nós respondemos 2. O que era a terceira pergunta, o terceiro comando? Era o cálculo do KC da terceira reação. Agora, você observando bem a primeira e a segunda reação, meio que somando as duas, né? Você percebe que isso vai dar a terceira. Ó, tem um CO à esquerda e um CO à esquerda. Tem, no caso aqui, o que acontece com H2, né? Você repara que, no caso, tem um H2 só à direita. É porque tem 3 aqui e 4 aqui. É como se fosse uma expressão algébrica mesmo. Foi o que eu te falei. É como se fosse uma conta mesmo de matemática. Você como se estivesse passando 3H2 para o outro lado e fazendo 4 menos 3 dando 1, que é o que está aqui. Você tem um H2O à direita e aqui também. Você tem aqui o CS2 aqui à direita e aqui também. Aqui é a mesma coisa, tá igualzinho. E no caso aqui, ó, esse camarada, ele vai cortar com esse, porque um tá à esquerda e outro tá à direita. Então isso mostra que realmente, quando eu somo as duas equações, dá a terceira. Você deve ter aprendido com o seu professor de química que quando isso acontece, o KC da reação é o produto dos KCs das duas envolvidas, cuja soma resulta nela, tá? Eu posso até fazer isso direto, aqui fica direto a questão, né? Se eu pegar e fizer isso, o que vai acontecer? Dá o seu print aí, você da frente, dá o seu print aí que eu vou apagar ali embaixo, ok? Vou apagar aqui embaixo que eu não quero perder as equações. Então, o que acontece? Seria muito fácil eu jogar, eu cuspir para você, né? Que o KC é o produto dos outros dois. E repara que é óbvio que na prova, né? No gabarito oficial, você vê que o cara bota assim porque lá é apenas uma orientação de resposta. Não é a resposta mais chegadinha como o aluno deveria fazer. Eles não se dão um trabalho de fazer isso. Eles botam lá, só necessário para você se virar e entender o caminho e se virar, pegar um papel e escrever como é que ele chegou aqui. Aí você vai lá garimpar realmente o raciocínio. Eles fazem isso, tá? Isso é muito coisa dos professores de faculdade também, se prepara. Então você vai ter o que aqui? Se você, por exemplo, pegar a reação número 1, o KC dela, que foi dado, como que se chegaria a isso? Se pegaria a concentração aqui dos produtos sobre a concentração dos reagentes, lembrando do expoente, mesmo papo das pressões parciais no KP, aqui fica o gás hidrogênio elevado a 3, né? Porque tem o coeficiente 3 aqui nele. E o KC2 seria o quê? O KC2, meus amigos, seria pegar então aqui a concentração de toda essa galera multiplicada, todo mundo elevado a 1, né? Tanto de um lado quanto do outro não. Do outro esse aqui vai ter elevado ao quadrado. Tá, mas onde que esse homem quer chegar? Cara, o que acontece se você multiplicar essas duas para te mostrar como realmente o que eu falei tá certo, tá? Se você pegaria e multiplica o KC1 pelo KC2, né, o que você, a partir de agora, caso você não soubesse, você vai usar direto, mas eu quero te mostrar como se chega nisso, você vai perceber que muita coisa vai cortar. Vamos já multiplicar esse por isso, tá? Para não embolar ali em cima. Porque, ó, se eu multiplicar aqui, vamos ver. Quem eu tenho comum?
Bom, eu tenho no caso aqui, ó, esse por esse, tá? A gente vai ter no caso que aqui você vai ter... Ah, não, peguei do KC... Aqui é o KC3, né? Aqui é o KC3, perdão, aqui é onde eu quero chegar, tá? Você vai ter que o KC2 é o H2 elevado a 4. Aqui o CS2, e o coeficiente aqui é 4, sobre CH4. E aqui, ok, agora foi, né? Que está elevado ao quadrado mesmo. Que no final está ao quadrado também, tá? Se eu multiplicar essas duas, repara, quem que eu posso cortar e eu não posso? Esse corta com esse, tá? Tem mais alguém? Esse não corta, mas ele simplifica com esse. Então, no final aqui fica elevado a 1 e esse some. E eu acho que mais nada. Quando você multiplicar um pelo outro, ó, vai ficar isso em cima... vezes isso elevado a 1, por isso elevado a 1. Ou seja, vai ficar a concentração de H2O pela concentração de gás hidrogênio. E depois embaixo você vai ter o quê? Você vai ter a concentração aqui de monóxido de carbono vezes, né, o H2S elevado ao quadrado. Beleza? A concentração dele elevado ao quadrado, né? Concentração molar. Mas isso é justamente o KC3, né? Que já está escrito antes, né? Sem querer. Porque você está pegando aqui, ó, produtos elevados a 1 sobre reagentes, esse aqui é elevado ao quadrado, tá bonitinho, certinho. Ou seja, acabei de mostrar para você que, de fato, multiplicar o KC1 pelo KC2 vai dar a constante 3, tá? Então pronto. Então eu vou multiplicar quem? O 4 pelo 3 igual a 3 com 10 a 4. Só um detalhe que você tem que estar atento, tá? Que aqui você, de repente, vai dar sorte. Não sei o que você fez. Aqui tem um detalhe mortal da unidade. A unidade da constante de equilíbrio ela pode variar dependendo, né, de como que você está montando ela. Porque você tem várias concentrações que são mol por litro. Então, por exemplo, aqui é mol por litro vezes mol por litro. Aí em cima fica mol por litro ao quadrado. Aí embaixo tem mol por litro com mol por litro ao cubo. Então, cada equação vai ter uma unidade diferente dependendo de como você fez reagente, produto sobre reagente. Ele me deu que esse aqui é mol por litro elevado a menos 2 e esse aqui é mol por litro elevado ao quadrado. Então, quando você multiplicar, o menos 2 daqui morre com 2 dali, que repete a base e soma os expoentes. Então, a unidade final é mol por litro elevado a 0. Ou seja, vai ser adimensional essa constante. E se você erra isso e bota uma unidade, perdeu o ponto aí. Porque o lance de entender que é adimensional faz parte também do que ele vai estar observando. Não somente agora ajeitar a conta, né? Que vai ficar o que? Vai ficar, no caso, 13,2 por 10 a 4 e só, sem nenhum mol por litro do lado. Se você mete o mol por litro do lado, você já perdeu pontuação ali, porque você não percebeu justamente essa análise dimensional que eu fiz agora aqui, essa análise de unidade que eu fiz nessa parte. Então aqui eu diria que, como geralmente é uma matéria que o pessoal até mesmo como no exame de qualificação, isso cai de forma muito branda, cai de forma muito bunda, né? Quando o cara vai para a prova discursiva sem um treinamento adequado, ele acaba dando mole em questões como essa daqui. A outra é a de eletroquímica, que o pessoal também sempre acaba fazendo M. Então, se você quer uma preparação completa, voltada para a prova da UERJ, de biomédica da UERJ, você tem duas opções na nossa plataforma. O Fábrica de Médicos, que vai pegar desde o exame de qualificação, análise dos livros, tudo. Cara, tudo que você vai perguntar, tem correção de redação? Tem análise do livro? Vai ser renovada a análise do livro? Tudo isso tem, tá? Todas as matérias, tudo isso pode ter certeza que tem lá. E vai te acompanhar até a época da prova discursiva, ou seja, vai pegar o primeiro exame de qualificação, o segundo exame de qualificação, com os simulados para isso, as matérias para isso, os testes para isso, e depois, no segundo exame também, tudo de novo, e depois na prova discursiva, com aquela abordagem de biologia, química e redação, também com a obra que é cobrada na prova de redação, que também muda todo ano, tá? Se você tem um amigo que quer direito, a gente também tem um plano lá específico para isso. Mas o papo agora é biomédicos, então você tem o Fábrica de Médicos,
que, como eu falei, vai percorrer o ano inteiro, e tem o foco na medicina, que é apenas das matérias específicas. Você já está garantidaço no exame de qualificação, só vai estudar esse ano agora, caso, de repente, as coisas não tenham ido muito bem, você de repente era treineiro, e vai, mas mesmo assim você sabe que o exame de qualificação é um pouco mais fácil, você manda bem e já tem certeza do seu ar novamente, você vai dar maior atenção aos específicos desde o início. Pô, tamo junto, porque o foco da medicina sempre fica à venda, já está à venda para o ano que vem, em versão 2025-2026. Tá muito barato porque tá com 70% de desconto. E são 2 biologias, 2 químicas e redação para você masterizar, cravar um 10 na prova discursiva da UERJ, incluindo orientação contra os comandos de prova. Coisa que você percebeu que não é algo idiota, muito pelo contrário, é algo super a ser levado em consideração, tá? Então isso você não pode mais deixar de dar atenção, senão você vai para lá achando que tirou 8 e quando vai ver a correção você tirou 5, 5,5, porque você fez a prova de um jeito mais colégio e lá você não pegou o jeito que a banca espera de você que seja a sua resposta, tá bom? Ficamos por aqui, galera. Não esquece de passar lá em www.fabricad.online. Eu sou Alexandre Azevedo, CEO aqui da plataforma Fabricad. Não tem aula só de matemática, física e química, tem de todas as matérias, repito. Então, vai lá no nosso YouTube, se você está me assistindo não sei por onde, pelo Instagram, pela própria plataforma das aulas demonstrativas, mas lá no YouTube tem várias aulas de demonstração. Percorre lá que você vai encontrar várias aulas para o UERJ, ou para o Enem, ou para a FUVEST, seja lá o que você queira, ok? Se tiver um amigo também que imita, pode passar lá que as plataformas, no caso, geralmente diversificam muito e a gente se especializa mais nas matérias ou nos concursos tidos como de alta performance, ou seja, aqueles de elevada e acirrada competição, tá? É disso que a gente gosta. Então, a gente quer te preparar para o melhor, para o mais difícil, para o mais concorrido. Então, aqui é o teu lugar. Um beijo, valeu, tchau, tchau, galera.